tarde, boa noite a todos. Meu nome é Ana Cláudia, eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e na noite de hoje vamos estudar o capítulo 11 do Evangelho, Amar o Próximo como a Si Mesmo, itens 1 e 2. Primeiro vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece inicial, elevando nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus de Nazaré, a oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje. Agradecer a Teresa d'Ávila, patronessa da nossa casa, o Birajara, Rafael, nossos diretores espirituais, a Francisco de Assis e a toda espiritualidade amiga que nos ampara, nos acolhe, nos intui. Que nós possamos, Jesus, na noite de hoje, receber os Teus ensinamentos, trazer para nossas vidas, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, que possamos, Senhor, viver a cada dia o Teu Evangelho, que possamos aprender os Teus conhecimentos e trazer para nossas vidas. Permita, Jesus, que possamos iniciar o estudo da noite de hoje, graças a Deus. Então, meus irmãos, a gente vai estudar o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Item 1. O maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, então, quem eram os fariseus e os saduceus, inicialmente, né? Eles eram duas seitas da religião judaica. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, tem a explicação de quem eram os fariseus e os saduceus, mas de forma breve, né? Eles faziam parte do Sinédrio, que era a corte suprema da época, e os saduceus era a maioria e os fariseus faziam parte de forma minoritária, mas existia uma completa discórdia entre eles. Os saduceus, eles eram de uma seita de aproximadamente 248 anos antes de Cristo. Eles eram pessoas da alta sociedade que regulamentavam as relações com o Império Romano e eles representavam o legislativo e o judiciário daquela época. E os fariseus, eles eram chamados de doutores da lei. Então, fariseu significa, a palavra fariseu significa separar. Aqueles que se separavam do povo judeu para estudar a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Então, os doutores da lei fizeram a pergunta para Jesus. Então, tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo. Então, Jesus, ele era tentado o tempo todo. Eles faziam perguntas para ver se Jesus caía em contradição, para ver se Jesus falava alguma coisa que pudesse ir contra aquilo que ele ensinava. Então, o tempo todo tentavam Jesus, né? Então, o doutor da lei fez a pergunta para Jesus, mas ele sabia a resposta. Ele pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual era a dúvida dele se ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei divina? Só que Jesus responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então, esse primeiro mandamento, ele é autoexplicativo, né? Não é de qualquer forma, é de todo o teu coração, de toda a tua alma e teu espírito. Então, é de forma verdadeira, de forma ampla, de forma irrestrita. E esse é o primeiro mandamento, ele fala, é o maior e o primeiro mandamento. Só que se fosse até aqui, estava tudo bem, só que não foi. Jesus continua. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo como a nós mesmos é a mais completa expressão de caridade, né? A gente olhar para o outro como irmão, é fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. Então, essa é a maior expressão de caridade, de amor. E Jesus fala: toda a lei e os profetas estão encerrados
nesses 2 mandamentos, ou seja, toda a lei e os profetas, né? Toda a prescrição e livros do Antigo Testamento se resumem nesses 2 mandamentos, né? Que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus aqui, ele nos traz a lei de amor, ele nos mostra o Deus Pai, o reconhecimento da paternidade divina. Não é mais aquele Deus que castiga, né? Não é mais o olho por olho, dente por dente que Moisés nos trouxe, que foi necessário na época de Moisés para poder conter aquele povo, que era um povo turbulento, um povo rebelde. Mas Moisés foi muito importante, que ele preparou o terreno para a chegada de Jesus. E Jesus nos traz esse Deus Pai, esse Deus de amor. Então essa passagem é do Evangelho de Mateus, capítulo 22, itens 34 a 40. E essa mesma passagem também tem no Evangelho de Lucas, 10, 27, capítulo 10, versículo 27. Só que na passagem de Lucas exemplifica, ele traz o exemplo da parábola do bom samaritano para referenciar essa passagem de Jesus. E na passagem, nessa passagem do bom samaritano, nessa parábola do bom samaritano de Jesus, vou resumir a parábola, né? Mas o homem, ele ia na estrada, né, de Jerusalém para Jericó, e ele cai na mão de assaltantes que despojam o homem, deixa ele caído, semi-morto na estrada. E nessa estrada vinha primeiro o sacerdote. Quando ele viu aquele homem caído, ele mudou de calçada. Aí vinha um levita, que também era um sacerdote, só que era um sacerdote da tribo de Levi, olhou o homem caído, mudou de calçada. E vem um samaritano. Aí o samaritano vem, vê aquele homem, cuida dele, leva ele para a hospedaria, paga para cuidarem dele, acerta tudo que foi gasto ali, e diz que se tiver mais alguma coisa no retorno dele, que ele acerta na hospedaria. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei, que fez a pergunta para ele, depois que Jesus exemplifica com a parábola, né? Qual dos 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes, né? E aí o doutor da lei responde: o que praticou misericórdia com ele. Então, quando o doutor da lei responde isso, Jesus diz: vai e faze o mesmo. Então, o que Jesus nos traz é algo muito interessante nessa parábola, porque os samaritanos naquela época, eles eram considerados homens de má índole, homens ignorantes, e além de tudo, eles eram opositores dos doutores da lei. Então, o que Jesus queria ouvir? Ele queria ouvir o doutor da lei responder que o próximo dele era o inimigo dele. E nós temos que refletir sobre isso, né? Aquele que eu tenho divergências, que eu tenho problemas, é o meu próximo. Eu tenho que olhar como meu irmão, com toda a dificuldade, com todos os problemas que possam existir. Ele é o meu irmão. E é isso que Jesus nos mostra nessa parábola. Então, Jesus nos traz, no resumo de toda a lei divina, que é o quê? Amar a Deus com todo o nosso coração e amar o próximo como a nós mesmos. Então, esse é o nosso dever perante a lei de Deus. E continuando agora, no capítulo 11, o item 2. Fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas, ou seja, é a soma de tudo, é a soma do que está na lei e do que os profetas ensinaram. Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Lucas capítulo 6, versículo 31. Então esse trecho do item 2, ele está no final do Sermão do Monte, né? Quando Jesus convida aquelas pessoas que estavam assistindo a pregação para elas julgarem a elas mesmas e não julgarem os outros, né? Então essa tem que ser a nossa bússola, essa tem que ser a nossa referência, né? Que é a empatia com o próximo. Nós nos colocarmos no lugar do outro, calçarmos o sapato do outro, saber onde é que o calo aperta, porque muitas vezes a gente não está vivendo aquela situação e não entende o que a pessoa está passando. Então nós pararmos para refletir e nos colocarmos no lugar do outro.
E o Livro dos Espíritos, na questão 886, ele nos traz lá o BIP, né, que nós temos que ter com o próximo: benevolência, indulgência e perdão. E aqui no Evangelho a gente encontra benevolência, indulgência e devotamento. Então, benevolência é nós sermos bondosos, né? A indulgência é nós não olharmos os defeitos dos outros, né? Não falar desses defeitos, e mesmo que a gente veja esses defeitos, a gente não comentar, não divulgar. Isso é caridade moral. Devotamento é a dedicação ao próximo, e o perdão, que é muito importante, né? O perdão, a palavra perdoar significa o quê? Que significa mais além, e donare, que é doar. Então, doar mais além. Perdoar é doar mais além. Então, essa é a proposta de Jesus, que nós possamos doar um pouco mais de nós, doarmos um pouco mais além. E aqui a gente tem um exemplo de Teresa d'Ávila no Livro da Vida, no capítulo 30, item 13. Teresa está falando dos confessores dela. Eu vou ler essa passagem. Falavam-me e repreendiam-me com tal aspereza que depois, quando eu lhes repetia suas palavras, eles mesmos se espantavam e diziam que não estava em suas mãos agir de outro modo. Depois tinham pena e até escrúpulo. Determinavam consolar-me com piedade e não conseguiam cumprir. Suas palavras não eram mais, não chegavam a ser ofensa contra Deus. Contudo, eram as mais ásperas que se possa imaginar num confessor. Então, Teresa aqui, ela age com indulgência para com os confessores dela. Ela fala, né, que eles não faziam por mal. E Teresa vivia de uma forma que ela tinha muita resignação, muita aceitação. Teresa respeitava muito a hierarquia dentro da igreja, e ela passou por várias situações com os confessores. Ela teve diversos confessores, mas alguns realmente, às vezes, debochavam dela por causa da questão da mediunidade, porque eles não entendiam, né? E Teresa sempre se calava, ela era muito resignada e muito obediente e humilde. Então, Teresa perdoava essas situações, e Teresa relevava, ela não se revoltava diante dessas dificuldades, né? Então, nós, então, diante das dificuldades, a gente tem que refletir. Onde é que a gente pode melhorar? Onde é que eu posso fazer diferente, né? Porque caridade não é só a gente ajudar o próximo, é também a gente perdoar, esquecer as ofensas, nos colocarmos no lugar do outro. Porque Jesus, ele foi o Espírito, ele é um Espírito puro, foi o Espírito mais perfeito que já encarnou na Terra, e ele não veio superior a ninguém, ele veio igual a nós, ele encarnou na Terra igual a nós, né? Então, quando Jesus diz quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, ele estava reforçando a ideia de fraternidade universal. E fraternidade e caridade são irmãs, são irmãs. E nós temos que nos ajustar à lei do amor. Nós temos que colocar em prática esses mandamentos que Jesus nos ensinou, né? Que é amar a Deus com todo o nosso coração e amar ao próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos de Jesus, trazer para nossas vidas, para nós podermos ser felizes a cada dia, seguindo os passos do Mestre Jesus, praticando o seu Evangelho. E com isso, agradecemos a Deus, nosso Pai, por este momento de estudo e reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome, a Teresa d'Ávila, e te pedimos, Senhor, que as Tuas vibrações de paz, de amor, de alegria estejam em nossos corações, que possamos, Jesus, a cada dia praticar os Teus ensinamentos e enxergar o quanto somos beneficiados pelo amor, pela prática, Senhor, da caridade, por tudo aquilo que fazemos ao próximo, para recebermos muito mais do que damos, para recebermos, Senhor, o Teu amor, os Teus ensinamentos e tudo aquilo, Pai, que pode transformar a nossa vida
que pode transformar os nossos corações. Que possamos, Jesus, ter uma semana abençoada, que possamos, Jesus, estar com os nossos corações conectados, com nossos pensamentos ligados, vibrando amor, vibrando paz e vibrando alegria. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade, agora e sempre, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos. Fiquem com Deus. Boa noite, paz e bem.